Boa noite na presença de Deus, sejam bem-vindos a mais um episódio do quadro Fala Deus. E este episódio está tremendo, está maravilhoso, mas antes de mergulharmos fundo naquilo que Deus está falando, não é inscrito? Se inscreva, ative o sino, curta, compartilhe, que Deus te abençoe, abençoe sua casa, tudo e todos que levam teu nome, no poderoso nome, o nome de Jesus. Amém? O tema que eu quero abrir do que Deus está falando é sobre fusão. Parece coisa de Dragon Ball, coisa de desenho animado, de anime japonês, não é isso? Mas Deus está falando de fusão. Deus nos projetou para andarmos em fusão. Você já viu uma frase que diz assim, ó: ninguém é uma ilha para viver sozinho? Ninguém é uma ilha para estar sozinho? Que nós fomos criados para viver em comunidade, ter tudo em comum com as pessoas. Você já ouviu essa frase? Isto é fusão. Isto é fusão. Nós estamos em um tempo em que o egoísmo tem se tornado comum. E o sistema que rege este mundo, que é um sistema antibíblico, anticristo, um sistema satânico, tem colaborado com isso. Sim, tem promovido o egoísmo. Por exemplo, tudo é eu. É o eu-fone, ou seja, em inglês, iPhone. É o eu-livro, o iBook. É o iFood, eu comida. Então tudo pro eu, pra mim, é minha, é meu. Isto mantém as pessoas infantis, porque a linguagem de Deus, a linguagem de Cristo Jesus, que é o Filho maduro de Deus, à medida de quem nós devemos nos tornar, crescer e nos tornar, é nós e não eu. Então cada vez mais as pessoas estão sendo empurradas a se isolarem na frente de um aparelho, se isolarem das pessoas, vivendo nos seus próprios mundos. Nós estamos entendendo? Isso tem acarretado em muitos problemas sociais, por causa de problemas psicológicos, problemas de saúde pública. Nós estamos entendendo? Porque as pessoas elas se tornam cada vez menos amáveis. O amor vai se esfriando. Então as bestialidades vão ocorrendo. A maldade, o nível de maldade vai aumentando. Mas Deus está falando conosco que nós fomos criados para viver em comunidade, em sociedade. Por isso que quando Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, Ele criou para se relacionar. Ele não criou para se isolar, mas para se relacionar. Então temos que tornar a nos relacionar. Talvez você me diga assim, mas apóstolo, cada vez mais está mais difícil de me relacionar, de nos relacionarmos com as pessoas. É por isso que Deus Ele estabeleceu uma instituição na terra. E essa instituição chama-se igreja. A igreja é a reunião daqueles que são diferentes, mas que pelo Espírito podem se tornar comuns, terem tudo em comum. Através da igreja, uma fusão é feita. Primeiramente, escutem com atenção, com Deus, por meio de Cristo, pelo poder do Espírito, depois com os irmãos. É uma fusão. Quando nós sofremos uma fusão com Deus, nós nos tornamos um com Deus. Por meio de Cristo. Porque Cristo veio em carne para que por meio do seu sangue nós fôssemos resgatados da morte, resgatados do pecado, resgatados da condenação e nos tornássemos um com Deus. Quem é um com Deus pode ser um com seu irmão, pode ser um com os irmãos. Estamos a entender? Mas infelizmente até dentro das igrejas, eu preciso concordar com você, está entre o egoísmo, onde as pessoas elas têm transformado o ambiente de cooperação em um ambiente de disputa. Um quer ser mais do que o outro, um quer aparecer mais do que o outro, quando na realidade só uma pessoa tem que aparecer. Escreva aí abaixo quem você pensa que deve aparecer. Será que é o apóstolo?
Será que é a esposa do apóstolo? Será que é a profetisa? Será que é o evangelista? Será que é o mestre? Será que é o pastor, a pastora, a missionária, missionário? Claro que não. Este que tem que aparecer é Cristo. Mas Cristo só irá aparecer quando nós nos tornarmos sofrermos uma fusão. Uma fusão. E quando há uma fusão, nós falamos as mesmas coisas. Nós sentimos as mesmas coisas. E nós trabalhamos em prol das mesmas coisas. Mas quando há uma divisão, que é o oposto da fusão, é nisto que o diabo trabalha, na divisão, tá? O reino dele é extremamente unido. Mas para ele ter vantagem sobre o reino de Deus, ele trabalha na divisão, semeando discórdias, contendas, desgostos, competitividade, estamos a entender? Deslealdade e um monte de outras coisas, sementes demoníacas, sementes de maldade. Mas o reino de Deus, ele tem que tornar a ser o que ele foi estabelecido para ser, uma unidade. Observemos o Pai, o Verbo e o Espírito. Eles são um só. São distintos em suas funções? Sim, são, mas são um só. O que o Pai fala é o que o Filho fala, é o que o Espírito fala. O que o Pai faz é o que o Filho faz e o Espírito faz. Não há distinção nas suas palavras, ações e propósitos. É o mesmo. Mostrando que é totalmente possível que todos, milhares de pessoas, toda a humanidade, torne-se um por meio dele, pelo poder dele, no poderoso nome de Jesus. Amém? Olha só o que está escrito em 1 João capítulo 4, verso 12 e 13. Ninguém jamais viu a Deus. Me diga, quem foi que viu a Deus? Se nós amamos uns aos outros, olha o que nos faz o amor. Deus está em nós. Através do amor, nós sofremos uma fusão com Deus. E em nós é perfeito o seu amor. Olha, passamos a estar em Deus, Deus passa a estar em nós passamos a estar em Deus, e este amor torna-se perfeito. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. Então, o amor, ele é gerado em nós pelo Espírito. Gálatas 5:22, o fruto do Espírito é, primeiro, amor. Então, são 9 operações do fruto do Espírito em nós. E a primeira é o amor. Jesus disse, lá em Mateus 24, que nos últimos dias, o amor de muitos se esfriaria. Por conta do quê? Do aumento da iniquidade. E o que é iniquidade, apóstolo? Iniquidade é ter prazer no erro. É ter prazer em fazer aquilo que não é a vontade de Deus. Ir contra a vontade de Deus. Como eu disse, esse sistema satânico, anticristo, de trevas, tem trabalhado para isso. O amor é o que vence, é o que nos une. O amor, não esse amor falho. Estou falando do amor de Deus, o amor que Deus gera em nós. Porque só Ele pode realizar essa fusão em nós. Então, nesta noite, eu quero declarar e decretar no nome de Jesus que pelo amor de Deus, você e eu podemos sofrer esta fusão e nos tornar um corpo só. Não o meu corpo, não o seu corpo, mas o corpo de Cristo. Assim conhecerão a Deus. Assim, os nossos familiares, os nossos parentes, os nossos vizinhos, todas as nações, povos, línguas, tribos e nações, conhecerão a Deus através do seu corpo, que é a igreja, o corpo de Cristo. Todos falando o que Cristo está falando, fazendo o que Cristo está fazendo, buscando o objetivo não próprio, mas o de Cristo. Que Deus te abençoe, recebe essa palavra e fique com mais este episódio maravilhoso. Fala, Deus! Até o próximo vídeo.